fazer o curso na edição de 2026. Então, a princípio, você não vai ser prejudicado. E aí eu tenho recebido uma dúvida, imagino que os meninos também, que é, mas a pessoa não fez o curso, ela pode fazer parte da comissão? Pode. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra nesse sentido, né? É no sentido contrário. Você só pode fazer o curso se você for da comissão. Mas você pode fazer parte da comissão sem ter feito o curso. Então, assim, não afeta. O fato da pessoa não ter concluído não impede que ela participe da comissão como membro, né? Aproveitando a oportunidade para falar isso. E aí, em 2026, a gente vai ter a próxima edição. Quem não concluiu vai ter a oportunidade de fazer o curso inicial, né? Então, Pronto. primeira Bom pauta é tirar dia, mas logo. Gabriel, Bom dia, Luiz. desculpa Aliás, interromper, várias Gabriel, pessoas falando. dia, quando ela Bom dia. implica, isso implica na Pode falar, nossas Mandela. ações de conclusão do Não, Previne, não, assim, esse ano receber a não. certificação, porque a Não, pessoa, não, só não, uma não. pessoa no meu ficou pendente, porque Não, tentei não. ajudá-la de várias formas e ela não Não conseguiu. implica, não implica. Até porque a meta é de 2/3 dos membros tendo concluído o curso de cada comissão. Mas esse ano, como a gente teve aquela dificuldade de não poder passar para vocês as informações com os nomes dos membros, dificultou um pouco mais o acompanhamento, né? A gente também vai ser mais cuidadoso na análise desse critério. Então, vocês não precisam se preocupar quanto à questão do curso para fins de Aí vai certificação. ficar para o próximo. Aí a pessoa faz ano que vem, mas em relação à certificação, não precisa se preocupar. Isso aí não vai ser um problema, Sim. não, né? Então, isso aí não é uma questão. Gabriel, Pode falar, Luísa. eu quero só tirar uma dúvida com você, eu acho que é praticamente o que você está falando. Alguns cursistas fizeram, mas não concluíram. Então, a minha Isso. dúvida é, nesse caso, a escola que somente um cursista concluiu, ou dois, ela Hum. está apta a participar do programa para Está, enviar o plano de ação? sim, sem problema, ela pode participar. O curso é uma coisa que a gente oferta para que o membro da comissão possa ter uma visão geral daqueles temas e possa se sentir um pouquinho mais Entendi. preparado. Mas, assim, a existência da comissão ela é independente do curso. O curso é uma coisa que a gente Certo, oferta porque acha importante que tenha acesso a alguns conteúdos, ainda que seja só uma introdução, né? Mas uma coisa não entendi. afeta a outra, não. Aí quem não conseguiu concluir, ano que vem consegue. O que a gente tem tentado estimular os municípios a manterem é pelo menos 2 de cada 3 membros formados pelo curso, né? Ou seja, a maioria da comissão Entendi. fez o curso. Você pode ter um ali que entrou agora, que não conseguiu fazer na época. A gente tem tentado estimular vocês a Uhum. manter pelo menos 2/3, né? Agora, Certo. 100% é uma coisa que é o ideal, né? Se você conseguir, melhor ainda. Quem tem conseguido cem por Verdade. cento, parabéns. Mas não é um requisito, não. Nada. Então, em relação ao curso, a gente abre logo com esses alertas, porque é uma questão mais recente, né? E passa para o que seria a coisa nova. Não sei se vocês vão conseguir Entendi. visualizar direito por conta da internet, né? Mas, Se não conseguir, eu compartilho por aí aqui o depois. Glauter compartilha aí. Nós comentamos na última reunião do Fala Articulador, para quem não estava presente ou não se recorda, sobre um novo termo que a gente vai disponibilizar para renovar as indicações de vocês como articuladores. Essa é uma exigência que a gente recebeu do núcleo aqui do MP, que cuida da proteção de dados. E aí eles fizeram algumas requisições de ajuste no Previne, e uma delas foi que a gente renovasse o formato de indicação dos articuladores, que hoje é apenas por um formulário eletrônico. Então, esse a gente vai já mandar hoje, inclusive, para os e-mails das secretarias de educação de vocês, esse termo de indicação do articulador. Esse termo novo é um documento curtinho, tem 2 páginas, traz as responsabilidades de vocês como articuladores e traz também os direitos em relação à proteção de dados, já que a gente também coleta dados de vocês para o curso e vai coletar dados de vocês para o sistema no ano que vem. Eu vou compartilhar aqui só para, não vou nem me deter muito, é só para Gabri- vocês poderem visualizar. Gabriel, Olá, quem bom fala? dia. É a Bom dia. Claudenira.
Esse Oi, novo Claudine. termo já é para o articulador para 2026, não é isso? Não, na verdade, a gente vai disponibilizar agora. Aí Para eu uma vou explicar atualização. direitinho. Vou explicar direitinho para você. Ok, Só vou ok. apresentar aqui. Então, acho que já Pronto. tá dando para ver aí, Glaucio? Tá legal? Está ok, Gabriel. Pronto. Então, só para vocês terem uma visão geral, um documento curtinho, tem 2 páginas, né? Com a assinatura aqui no final. E aí ele começa com o conjunto de responsabilidades de vocês como articuladores. Isso vai, inclusive, permitir que ano que vem, quando tiver o curso, a gente possa divulgar para vocês o nome das pessoas que estão dentro da plataforma, que é uma coisa que a gente não pôde divulgar por não ter autorização desse núcleo da proteção de dados interno, né? Como a gente já colocou para vocês várias vezes. E aí a gente fez ajustes para poder permitir algumas facilidades. Então aqui as responsabilidades de vocês enquanto articuladores. E aqui no segundo tópico tem a gente dizendo para que é que a gente vai usar os dados de vocês, que é basicamente para cadastrar vocês no sistema. Previne Digital é o nome do sistema que a gente vai ter a partir do ano que vem. A gente, como já comentou, mas aproveitando de novo, né? A gente está digitalizando as obrigações, os acompanhamentos, o trabalho de vocês para dentro de um sistema, né? Evitando que a gente fique com essas planilhas para lá e para cá, formulário para lá e para cá, dentro do possível, né? Que a maior parte das informações sobre as comissões, sobre os planos, sobre o trabalho de vocês esteja dentro desse sistema. Isso a gente vai ter um momento só para apresentar para vocês o sistema e vocês conhecerem. Mas a gente já está aproveitando esse termo para coletar as informações e dizer para vocês o que a gente vai fazer. Então, Inclusive, Gabriel, até para atualizar também, porque já houve algumas mudanças, né, de sim. articulador em alguns municípios. Sim. É uma oportunidade também de quem está precisando fazer alguma mudança, aproveitar para fazer, né? Então a gente vai usar os dados de vocês para o Previne Digital, que é o sistema que vai ficar disponível ano que vem, e o outro uso que vocês já conhecem, que é aquela plataforma do curso, né? A plataforma da escola. Então a gente está descrevendo o uso que a gente vai fazer dos dados, e aqui no finalzinho vem a assinatura do articulador titular, suplente e do secretário ou secretária de educação indicando vocês, né? Então, aqui é esse termo, a gente já vai mandar hoje para vocês e está solicitando o retorno dele assinado até o final do mês, especificamente até o dia 31 de outubro, sexta-feira, a última Ga- sexta-feira do mês, né? Gabriel, dá para você ler aí as responsabilidades, o pessoal, se tiver alguma dúvida, já tira logo, né? Pronto, vamos fazer uma leitura rápida aqui É. dessas responsabilidades. A primeira, acompanhar a execução do programa Previne no âmbito municipal, observando os prazos estabelecidos pela coordenação do programa e assegurando o cumprimento das atividades previstas. É o básico, o mais geral, né? A segunda, coletar o termo de consentimento e os dados pessoais dos membros das comissões de proteção e prevenção à violência, de todas as unidades de ensino, garantindo o vínculo destes junto ao município e à respectiva unidade de ensino. O que isso quer dizer? Assim como a gente está fazendo essa coleta de informações e da autorização de vocês para usar os dados de vocês, a gente vai fazer esse mesmo movimento com as comissões, né? Primeiro vai começar com vocês, depois vai passar para ela. Tudo isso aí com prazos bem elásticos. Mas a ideia é que eles também, a comissão também autorize o uso dos dados deles que a gente tem feito, né? E o núcleo de proteção de dados determinou que a gente tinha que fazer essa coleta. E aí essa coleta vai passar a ser feita também por vocês. Terceira obrigação, cadastrar e atualizar os membros das comissões no sistema Previne Digital, que vocês vão ficar mantendo a relação de membros de comissão atualizada lá dentro do sistema, que vai ser uma obrigação que vocês vão entender melhor quando a gente for apresentar o sistema, mas a gente já está se antecipando aqui no termo. Fornecer à coordenação os dados pessoais de vocês. A gente, junto com o termo, vai também um link de um formulário para vocês fazerem Gabriel, a gente já mandou esses dados, não sei quantas vezes vai mandar de novo, da gente. Porque agora vocês vão mandar depois de ter assinado o termo com autorização para enviar os dados. Eu sei, pessoal, parece uma coisa que é meio sem sentido às vezes, mas é uma determinação que a gente vai ter que cumprir por ser uma determinação do núcleo interno aqui, né? Então, vocês, depois que preencherem esse termo, vão também preencher o formulário com os dados que a gente precisa para cadastrar vocês no curso e para cadastrar vocês no sistema Previne Digital no ano que vem.
e observar rigorosamente os princípios e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, abstendo-se de compartilhar, divulgar ou utilizar indevidamente os dados dos membros das comissões ou quaisquer informações decorrentes da atuação desses colegiados. Em resumo, sigilo dos dados que vocês têm acesso. Em função do trabalho de vocês, vocês têm acesso a dados sensíveis, pessoais desses membros dessas comissões, e a gente está determinando só essa obrigação de sigilo. Só colocando agora formalmente no documento. E o outro ponto é aquele que eu já comentei, que é para que a gente vai usar os dados de vocês, que é para o curso e para o sistema Previne Digital, e o contato telefônico para a gente poder colocar vocês no grupo, fazer os contatos que a gente já faz. Aí vocês vão assinar o secretário de Educação, os 2 articuladores e encaminhar para o e-mail do Previne. Você já conhece, previne@mpce.mp.br, até o dia 31 de outubro. É uma oportunidade, novamente, também de que quem já estava pensando em fazer alguma mudança de articulador, aproveite e faça essa mudança. John Lennon, pode ser assinatura digital? Pode, só tem que estar assinado. Pode ser digital, não precisa pode ser assinado digitalmente. Só precisa voltar para a gente com a assinatura dos 3. Os 2 articuladores e o secretário de Educação do seu município. Tiver qualquer dúvida no documento, pode perguntar para a gente quando vocês receberem e tiverem alguma leitura, quiser fazer alguma leitura com calma, mas não tem nada que ele está trazendo que é novidade para o trabalho de vocês. O que a gente está fazendo é apenas colocando algumas questões que estavam meio soltas, agora num documento só, que é a indicação formal de vocês como articuladores. Alguns municípios usam portarias para indicação dos articuladores, aí essa parte fica com o município, mas a gente precisa desse termo para estar de acordo com as determinações do Núcleo de LGPD. Proteção de Dados. Né? Então, esse vai ser o primeiro movimento, vai ser com vocês, articuladores. Vocês vão receber essa provocação hoje por ofício e vão perturbar aí os secretários e secretárias de educação de vocês para a gente conseguir essas assinaturas até o final do mês, se vocês mandando, que podem ser assinaturas digitais, e vocês mandando de volta para a gente tudo assinado bonitinho. Esse documento, o que vai acontecer com ele? A gente vai receber. Quando a gente tiver o sistema da gente, o Previne Digital, a gente vai subir esse documento para lá. E a versão física dele que a gente vai ter aqui, que vocês vão ter enviado, a gente vai apagar. A gente vai ficar com ele só dentro do sistema para ter maior segurança também em relação aos dados de vocês. Vamos Então, eliminar. em relação a essa questão do termo, vocês têm alguma dúvida, além da que já foi tirada? Termo de indicação? Vê se tem alguma pergunta aqui. Deixar somente para o Não, próximo ano. Não, ó, Thalia, eu, esse termo não é a indicação do articulador. pelo seu cuidado, eu li. Ó, deixa eu só aqui colocar. A Thalia tirou uma dúvida. Não seria melhor próximo ano? Não, porque toda vez que mudar alguém, a gente vai ter que receber o termo da pessoa nova. Esse termo vai ser uma coisa que vocês vão ter que ficar observando. A mudança de articulador, esse termo ele não tem prazo, não. Ele não tem prazo. É só o município dizendo que meus articuladores agora são essas 2 pessoas. Elas estão cientes das responsabilidades e do que vai ser feito com os dados delas. Assinado aqui, assinado aqui, assinado aqui. É isso. Então, Thalia, não faz diferença ser agora, porque toda vez que mudar a pessoa que entrou vai ter que assinar o termo e mandar para a gente, e o secretário também. A gente vai ter que ter sempre esse termo atualizado. Então, Gabriel, não faz sua diferença imagem ser está agora, ótima ser agora, ano que... viu? Tá ótima? Ó, que bom. Tá. Então, parece que deu uma ajustada aqui. Então, respondendo essa dúvida da Thalia, que pode ser a dúvida de mais alguém, esse Inclusive, termo vai ser uma viu, coisa constante agora da vida de vocês. Mudou o articulador, vai ter que vir um termo assinado pelo novo articulador e pelo secretário, indicando esse articulador. inclusive, esse termo, né, a gente vamos precisar dele para quando for cadastrar vocês na plataforma aí no Previne Digital. E aí, esse cadastro de vocês vai ser antes do acesso de vocês. Então, a gente precisa ter esse termo com antecedência. Por isso que a gente vai começar esse movimento agora. O Exatamente. Campelo, Gabriel, quer falar? Pronto, Campelo, Pode falar. qual é a sua dúvida? Pronto. Bom dia. Bom dia. A proposta desse termo é apenas para certificar de que os articuladores estão cientes com relação à Lei de Proteção de Dados. Isso A princípio também. seria isso. Também. Uhum. Não, Também. só para a gente esclarecer. Isso. Segundo, se vai possibilitar o acesso ao sistema do Previne Digital, esse acesso vai ser pronto agora
ou em outro momento? Em outro momento, em outro momento. A gente vai ter momentos para Então, discutir só o sistema, o Previne Digital, Campelo. Não é pronto. agora. A gente Então, só está antecipando, entendeu? Pegando logo sua autorização para a gente pronto, botar você dentro do sistema. pronto. A princípio, é para que o articulador ele possa ter acesso a outros dados, que seriam os dados das comissões das escolas. Também, exatamente. E aí Então, vem tendo o aquelas termo proteções da LGPD junto, né? Da proteção da de dados. LGPD. Isso. Pronto. E também, Não, Campelo, perfeito. quando Está bem esclarecido. Está bem esclarecido. E viu, Está bem Capelo, também esclarecido. quando for no próximo ciclo de capacitação, e aí a gente vai colocar aquela planilha que vocês fazem o acompanhamento, já vai vir com o nome do membro da comissão, entendeu? Que esse ano a gente não pôde colocar por conta da LGPD, tivemos essa trava. Mas com esse termo e o termo que vai ser pego também das comissões, que vai dar essa autorização, então a gente vai poder compartilhar as planilhas com o nome dos membros. Isso vai facilitar esse acompanhamento de vocês, É. que esse ano foi mais difícil, né? Porque ano passado, por exemplo, a gente divulgava o nome da pessoa, mas esse ano a gente teve esse impedimento. Então, ano que vem vai Só, voltar a ter, né? Para você poder E acompanhar aí melhor. também fazemos esse alerta para vocês, né? Hoje a LGPD está aí, né? Proteção de dados, né? E aí a gente tem que ter cuidado quando estamos manejando dados pessoais e sensíveis, né? Por isso que quando vocês encaminhavam, né? Encaminhavam para a gente uma pergunta lá no WhatsApp, onde colocava o número do CPF, alguma coisa, eu sempre orientava ao final que vocês deletassem depois essa mensagem, né? Porque aí tinha dados pessoais, né? De terceiros, né? E por conta da LGPD não é interessante, porque o celular pode ser extraviado, furtado, né? E aí cai na mão de pessoas, né? Que podem utilizar, né? Para algum fim. deixa eu Certo? só tirar outra dúvida aqui, Gabriel Claro, e ao colega. diga lá. Com relação aos planejamentos para o ano de 2026, Certo. eles começam a ser elaborados junto com as escolas. Quando a gente encaminha? É o plano, né? O plano de Plano de prevenção. prevenção? Perfeitamente. Pronto. Pronto. Deixa eu só responder mais uma sobre esse tema do termo, Campelo. Aí eu volto para tu, tá? Que é um Tá tema que a gente ótimo. também vai discutir. Gabriel, eu vou colocar aqui também na tela o que é que o plano vai solicitar, né? Certo. Só ver essa última Certo. resposta aqui do Joaquim. O Joaquim perguntou sobre se o termo das comissões vai ser individual. Não, o termo das comissões é assinado pelos três membros, vai ser assinado pelos três membros de uma vez, né? Porque não precisa, eu só preciso da assinatura da pessoa, não preciso que o termo seja individual, a gente vai divulgar para vocês depois, né? Porque aí esse do termo das comissões a gente vai ter um tempo maior, porque para alguns municípios são muitas comissões, né? Então, a gente vai dar mais tempo. Por enquanto, o foco vai ser o termo de vocês, para a gente formalizar essas indicações. Lembrando, pessoal, toda vez que mudar articulador agora, tem que assinar o termo com o novo membro e encaminhar para a gente, tá? Isso aí vai ter que ficar na cultura aí, que a gente vai estabelecer agora uma cultura nova. Mudou o articulador, assinou o termo, e aí a gente registra a pessoa, coloca no grupo do WhatsApp, faz tudo isso. A gente só coloca no grupo do WhatsApp agora, articulador novo, se tiver termo assinado. Então, todos os acessos vão depender dessa indicação do termo, tá? Para a gente já se estabelecer esse fluxo. É um termo, como se vocês curtiam, basicamente 3 assinaturas. Então, o preenchimento lá em cima de qual município. Tirando isso, é tranquilo para manter atualizado. Para a gente também ter essa vinculação de vocês mais formalizada, né? Do nosso lado. Saber quem efetivamente está indicado e tudo por aquele município. Vamos agora mudar de assunto, aproveitando a indicação aqui do Campelo, a pergunta que ele fez sobre os planos de prevenção. Junto com o sistema Previne Digital, vai vir uma mudança muito importante. Os planos de prevenção, a partir da implantação do sistema, vão passar a ser feitos no sistema. Não mais vai ser feito aquele documento, né, que a gente tem um modelo e tudo. O que a gente quer combinar com vocês? Como? Ano que vem é que a gente vai fazer a implantação, mas alguns municípios já vão ter ou gostariam de deixar seu planejamento para 2026 pronto esse ano. Aqueles que quiserem fazer uso desse expediente, de fazer o planejamento ainda esse ano, a gente vai disponibilizar para vocês um modelo novo de plano de prevenção que já tem os campos do jeito que eles estão no sistema do Previne Digital. Para quê? Facilitar depois a pessoa simplesmente pegar as informações e passar para dentro do sistema.
né? Porque se ela fizesse no formato antigo, que é o formato que está hoje no site, por exemplo, aquele modelo de plano mais extenso, ela ia ter um pouquinho mais de trabalho na hora que ela fosse passar para dentro do sistema. Então a gente já vai divulgar para vocês o modelo do jeitinho que está lá, para a pessoa poder já preencher no formato adequado e quando for passar para o sistema, subir o termo, as informações do termo com mais facilidade. Aí o sistema vai permitir que a pessoa cadastre o plano lá e faça os acompanhamentos lá, tudo digital. A gente quer, no máximo que for possível, otimizar esse acompanhamento e o próprio preenchimento do plano, que vai ser muito mais simples, já que boa parte dos campos são de marcar, né? São campos objetivos. Então a gente tentou otimizar o máximo possível a elaboração do plano pelas comissões no sistema e o acompanhamento desses planos também no sistema. Então, para facilitar ano que vem o processo de subir essas informações, a gente já vai disponibilizar para vocês esse modelo do jeitinho que está compartilhado aí na tela. Os campos são muito semelhantes, mas agora a gente simplificou bastante o que está sendo solicitado, né? Então, vocês pode dar uma descidinha aí, Glauco, do documento, por favor? Então, a gente continua os campos de apresentação, diagnóstico e o registro das ações em si. Aí na apresentação a gente vai ter informações sobre quantidade de alunos, professores, turmas, se tem turma de educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Vem o diagnóstico, vai ter uma visão geral da situação daquela escola, em alguns pontos específicos. Boa parte dessas perguntas tem já respostas objetivas e a pessoa pode marcar outros se ela for colocar alguma coisa. Aí tem o diagnóstico geral. E o terceiro bloco, que é a matriz operacional, que é muito semelhante ao que já é hoje, que hoje é aquela tabelinha que tem no plano, né? Só que aí a pessoa vai poder colocar nesse formato. Qual é o tema? Aí o que a gente está entendendo por tema? É o grande assunto que eu vou tratar, é prevenção à gravidez na adolescência. Aí depois ela vai para a atividade, é uma palestra. A atividade é um seminário. A atividade é uma atividade cultural. E aí vai fazendo o registro. E pode colocar tantos quanto ela quiser dentro desse formato. A gente vai passar a exigir, no entanto, ano que vem, para o ano que vem, portanto, quem for preparar seus planos para 2026, já fique atento a isso. Nós vamos passar a exigir, no mínimo, 4 ações, certo? 4 ações, 4 temas desses cadastrados. Portanto, entenda-se, né? 4 temas. A escola vai ter que explorar no mínimo isso. O que isso quer dizer? Que o sistema, quando ela for botar lá, se ela botar 3 ações, ele não vai deixar ela salvar. Então, orientem aqueles que já forem fazer esse processo de planejamento esse ano, orientem as suas escolas a abordarem 4 temas. As atividades podem ser quantas ela quiser, mas tem que ter 4 temáticas abordadas, né? Aí a gente vai passar para vocês esse documento bem mais enxuto, como o John Lennon colocou, e ele está enxutinho assim também dentro do sistema, porque a intenção realmente foi facilitar. Vai fazer só algumas revisões e vai encaminhar para vocês também, para quem quiser. Os municípios do Proteger e Prevenir precisam apresentar seus planos esse ano, e os do Comissão em Ação não precisam apresentar esse ano, mas tem gente que gosta de aproveitar para fazer logo. Se for o seu caso, você já vai fazer utilizando esse modelo. A gente, inclusive, vai tirar lá do site o modelo que tem hoje para substituir, não ter perigo de você, sem querer, pegar o modelo errado. Mas a ideia é justamente que ficasse bem mais enxuto, bem mais simples de preencher, do jeito que está no sistema do Previne Digital, que a gente vai implantar no ano que vem. Alguma dúvida sobre esse ponto aqui? Dúvida que eu Gabriel, tem posso algumas responder perguntas agora, aqui né? no Porque chat. Os articuladores terão acesso às informações de preenchimento das escolas? Sim. A gente no sistema vai ter 3 perfis. O nosso, do CalEduc, o de vocês, articuladores, que você vai ter acesso a todas as informações do seu município, e cada comissão vai ter um perfil, né? Que vai ser acessado pelo diretor. Então, quando eles forem cadastrando, vocês vão poder ter acesso. A gente vai ter uma ferramenta de produção de relatórios. Então, vocês vão poder ter acesso a tudo que as comissões de vocês estão produzindo em termos de plano e também do monitoramento, que o monitoramento também vai ser digital, né? Se ela fez ou não fez a ação, a atividade cadastrada, tudo isso vai estar lá. E vocês vão poder acompanhar com mais facilidade. Aí vocês vão pedindo relatório ou portfólio das escolas que chamarem mais atenção, alguma coisa assim. Vocês podem até filtrar melhor o trabalho de vocês. Dúvida do John Lennon. Quem vai preencher essas informações no sistema são os articuladores ou cada comissão? Não,
John, vocês vão preencher as informações. O que que só o articulador vai colocar nesse sistema futuro? Vocês que vão cadastrar as comissões. Quem são os membros, os dados, tudo isso são vocês. Botar a ata, botar o termo de consentimento dos dados, cadastro de plano, essas coisas todas é a própria comissão que vai fazer, né? Tem coisas que só a comissão cadastra, tem coisas que só vocês cadastram. Cada um tem seus níveis, né, de acesso. O Previne cadastra vocês, articuladores, vocês cadastram as comissões e as comissões podem fazer o cadastro dos planos, monitoramento dos planos e podem fazer também futuramente, a gente espera que as notificações também possam ser feitas por dentro do sistema, também pela via digital, mas isso aí é uma coisa que a gente vai implantar só futuramente mesmo. Então, a ideia é puxar tudo que as coisas principais do Previne que a gente puxe para dentro do sistema. Aí, para tentar otimizar, ele vai permitir que crie alertas para lembrar de vocês dos prazos, né? Ah, tá chegando um mês pro prazo tal, ele vai criar um alertazinho para vocês não ficarem, né? Às vezes, com a correria, você acaba esquecendo, vai criar esses alertas, enfim. A gente quer facilitar a vida de vocês dentro do que for possível e a gente também, para a gente poder otimizar nosso acompanhamento. Se tiver mais alguma dúvida sobre essa O questão do Cícero, plano, certo, o Cícero colocou que o homem que tinha estuprado a própria filha, Quinta Rafas, foi preso ontem. Foi a atuação da comissão que culminou nessa prisão? onde é que tu tá vendo esse No no chat. chat? Ah, tá. Ah, Deixa eu olhar aqui mais alguma pergunta aqui no chat. exato. Peraí. E agora, se eu te disser, né, só o Estado já trabalha dessa forma muito melhor. E o Estado está fazendo uma alteração por causa da gente. Esse sistema ele teve da rede estadual, a rede estadual já funciona com um sistema dentro do SIS, né? A gente trabalhou ativamente junto com o Estado para a implantação do sistema deles, desse formato, né? E agora eles estão fazendo a atualização, que é a atualização de permitir que o plano de prevenção seja cadastrado lá. Porque como é que eles fazem? Você faz o plano no documento e sobe só o PDF. Aí é um inferno para acompanhar, porque você tem que baixar os arquivos tudinho. Aí a gente fez esse processo com eles e está implantando no nosso já desse jeito, que é construir o plano no sistema, que aí tudo fica digital mesmo. Gabriel, tem aqui Pronto. Marcos, o plano, Ah. a gente vai. Desculpa, Não, pode responder sobre o plano ainda. a gente vai enviar ainda essa semana, se der tudo certo até sexta-feira, ele já nesse formatozinho novo, tá? Com as explicaçõezinhas, caso a pessoa tenha alguma dúvida. A gente vai só acrescentar algumas coisas para caso a pessoa tenha dúvida, o próprio documento já trazer, tá? Vamos tentar ver se a gente manda para vocês até sexta. Certo. A Sebastiana de Aracoiaba está perguntando aqui que alguns membros da comissão não completavam o curso e também que completaram, e segundo eles, disseram que o certificado não saiu. Pessoal, o certificado ele fica disponível após o membro do cursista ir preencher a atividade avaliativa. Na hora que ele termina de preencher a atividade avaliativa, se ele tirou acima de 5, né, a nota, já fica disponível lá o certificado. Caso, né, ele não consiga, porque já fechou a plataforma, nos encaminha o nome que eu vou verificar no sistema, tá certo? Se ele tiver feito a atividade avaliativa, a gente vai emitir o certificado deles, tá ok? Se tiver qualquer problema, Hilton tá com a mão levantada aí, pode falar, Hilton. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ouvindo aí, eu fiquei com a dúvida a respeito do plano. O plano de ação, no nosso caso, acho que os demais também, acho que até possam ter respondido e eu não ouvi. De ação para 2026, a gente já vai elaborar agora, no final de 2025, conforme agora o novo plano que vocês já vão elaborar. Eita, caiu. O plano deve ser Eu acho, feito não, eu já. acho que ele caiu. Aí ele não vai nem ouvir nossa Tá aqui de resposta. novo, Ele tá voltando entrando. Acho aqui. que é o Hilton. É o Hilton. Pronto, deixa eu ver se é ele Hilton? mesmo. Voltei. Opa, Hilton. Caiu aí, ó. Pode repetir, por favor. Plano de ação. No formato que vocês acabaram de apresentar. Já é para a gente formular ele agora, de 2025 para a execução 2026. Pronto, Hilton. Sim. Alguns, qual é o teu município mesmo, Hilton?
A Quirais, né? Pronto. A Quirais, salvo engano, né, Glauco, entrou do Proteger e Prevenir, né? Proteger e prevenir. Pronto. Obrigado a Hilton, entregar no esse caso ano. do Proteger e Prevenir, que vocês vão ter que entregar, fazer essa elaboração já esse ano, para execução no ano que vem. Os municípios do Comissão em Ação, que é o segundo eixo, né, do Previne, que é quem já tinha concluído essa parte inicial, a primeira criação da comissão, essas coisas todas, eles podem apresentar no ano que vem o plano. Tem gente do Comissão em Ação que gosta de fazer logo esse ano, para deixar já organizado. Aí fica a critério de cada um. Mas no Proteger e Prevenir, que é o caso de vocês, Jaquirais, é esse ano ainda. Você já vai orientar que eles façam nesse formato. Por que também? Novamente, porque quando for levar esses dados para dentro do sistema, vai ser mais fácil você já fizer no formato do sistema, né? Do que você ter que interpretar aqueles documentos para poder puxar para dentro do sistema. Então, a ideia da gente é já facilitar futuramente subir esses dados, né? Gabriel, Francisco Antônio está perguntando até quando? Até quando o quê? O de graça está perguntando até quando que é para enviar o plano de prevenção. O Graça tá no Proteger e prevenir. Prevenir também, né? É o prazo original, o prazo não mudou. Com o encerramento do curso, a gente dá normalmente um mês, né? Então, ali por novembro, comecinho de novembro. No entanto, a gente foi informado que no final desse mês agora, qual das duas avaliações que vai acontecer no final do mês? É o SPAES ou é o SAEB? O SAEB já aconteceu, a gente tá sabendo que tem duas avaliações externas, né? Esse ano, não sei se acho que as duas não passaram ainda, né? SAEB no final do mês agora, né? Pronto. Final do mês agora tem SAEB e SPAES, né? No comecinho do outro. Então, assim, em função disso, como sempre, 28, os 28 e municípios... 29 e 30 SAEB. Certo, obrigado. Os municípios que estão no Proteger e Prevenir e que forem ter que apresentar esse ano e tiverem dificuldades em função do período, que a gente sabe que é um período delicado, apesar de que o modelo, como vocês viram, está muito mais simples, né, de preencher agora. Então, a tendência é que seja mais rápido. Mas se tiver qualquer dificuldade, é só se comunicar conosco que a gente faz o ajuste. Lembrando que o pessoal que é no Comissão em Ação não precisa apresentar esse plano de prevenção esse ano, tá? Vocês podem já começar a discutir isso com as comissões, mas a apresentação vai ser no ano seguinte, se der tudo certo já no sistema novo. Então, para quem é do Proteger e Prevenir, o prazo permanece o mesmo que está lá no cronograma, tá? Não teve alteração. Admitir todos. Pronto. E se você tiver qualquer dificuldade, você conversa com a gente, que a gente verifica, porque sabe que é um período muito delicado para as escolas. Não se preocupem com isso. A gente quer que esses planos sejam feitos dentro do possível, de uma maneira com mais atenção que for possível, né? Viável naquele momento. Então, se for para fazer de qualquer jeito, porque está com o SAEB no pescoço, a gente prefere que você tome um pouquinho mais de tempo, mas entregue o plano mais adequado, do que entregar só para cumprir o prazo. Mas tentem já, a gente já vai divulgar para vocês até sexta essa versão, vocês já conversem com as comissões com essa versão do plano que a gente apresentou aqui, tá? Para facilitar a vida depois. Lady Age. Só um aviso, o pessoal tem uma ficha de frequência aí, se quem puder preencher, viu, a gente agradece. Só para a gente saber que a gente estava na reunião. Controle. Pronto. Lady Age estava com a mão levantada. Você quer falar, Lady Age? Já foi respondida a sua dúvida? Se tu estiver falando com a gente, o teu microfone está desligado. Viu, Gabriel? Também vamos logo dar um aviso sobre o relatório anual, né? Que a gente vai disponibilizar dia 1º de novembro, né? Exato. Mas, Lady, tá com o microfone aí? Já. Pronto. Bom dia, tá ouvindo? Pode falar. É só para agradecer um retorno que eu tive na sexta-feira passada à tarde. Né? Teve uma situação aqui que eu precisei de ajuda, de informação, e aí você me ligou, né? Mesmo a internet ruim, ligou e me orientou em relação à situação que eu estava precisando. Só para agradecer e reconhecer aqui perante os colegas. Viu? Obrigada. Obrigado, Leide. Que bom. Fiquei muito satisfeita. Que bom. E a gente está fazendo os encaminhamentos conforme suas orientações.
Ótimo. Depois dê retorno pra gente. A gente Tá gosta também de saber certo. se deu certo, né? Tá Mas bom. Gabriel, Olá. Gorete, Oi, Solonópole. Gorete. Bom dia. Ei, na inscrição da formação agora, ficaram como se fossem duas pessoas da Secretaria de Educação. Era a Fernanda que estava, que saiu, e agora é a Flaviana que vai entrar, mas tinha uma tal de Márcia. A Fernanda concluiu 100% da formação, mas Certo, ficou como a Secretaria de Educação só com 50% concluído. Eu não certo. sei de onde apareceu essa Márcia, eu até falei com a pessoa no outro grupo, mas ela não me deu uma devolutiva, para que a gente ficasse com 100% concluído. Secretaria de Educação. Aí tá só 50, Então entendeu? você essa pessoa, essa Márcia, Eu não não é do sei. seu, Não do sua- sei. Não, 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 Certo. não. Então, nós estamos com Gabriel, 100% pronto, com quando terminar a relação à reunião, secretaria. pessoal, eu peço que vocês encaminhem uma mensagem aqui, que eu vou entrar em contato com vocês e a gente já vê esses casos, tá bom? Do curso. Inclusive, Jéssica, mesma coisa para você. A situação do seu município, lá de Eusébio, você manda para o institucional essa situação, a quem são as pessoas, as escolas, tudo direitinho, para a gente poder verificar. A gente identificou coisas muito curiosas. Por exemplo, tem pessoas que são de mais de uma escola, então ela concluiu, são mais de uma escola de municípios diferentes. Então ela tá duas vezes, né, em alguma É, na medida, assim. plataforma. Ela tá na Uhum. plataforma num canto, mas ela na verdade é de outro. Então tem muitas situaçõezinhas. Agora que o prazo já se encerrou mesmo, quem tiver alguma pendência desse curso, pode mandar no institucional, lá no WhatsApp institucional, que a gente vai começar a checar essas pendências, tá? Para ver o que é que. Rosenilda, quem não conseguiu concluir faz ano que vem. Todo ano tem edição desse curso, não tem dor de cabeça. Não conseguiu esse ano que Pronto, vem então já faz. respondeu minha pergunta. Pronto. Como é que Não fica com tem. relação às certificações? A certificação em relação à questão do curso, Campelo, ela não vai ser afetada negativamente por essas situações, porque a gente teve uma dificuldade maior de vocês acompanharem esse ano, né? Porque não podia dizer quem é que estava dentro do curso, essas coisas todas. Então, a gente esse ano vai ser mais flexível em relação a esse critério de certificação, de forma que a gente tente não prejudicar ninguém. Naturalmente, reconhecendo Então, quem teve avanço, né? Porque aí, se o município ninguém fez, aí ele não vai ser beneficiado com essa flexibilidade, né? Mas assim, entendi. se a gente teve essas situações de, ficou faltando uma quantidade muito pequena ali, a gente vai analisar de forma que não prejudique ninguém, tá? Não se preocupe em relação a isso, não. Obrigado. Deixa eu ver se tem. Iremos ter encontro estadual esse ano? Sim, a gente vai ter encontro estadual no dia 27 de De novembro novembro. desse ano. Nosso encontro estadual. Inclusive, vai ser um encontro misto, porque vai ser um encontro do programa Previne com o encontro do programa Vidas Preservadas. A gente vai fazer um encontro conjunto esse ano. Estadual vai ser conjunto entre os dois programas. A gente vai passar informações para vocês nas próximas semanas, né? Já para conseguir, inclusive, começar as inscrições Inclusive, do. Gabriel, já está no ar, já, Já para está numa inscrição. página de inscrição, Já pronto. A gente está. vai só comunicar Vou então a colocar no vocês grupo. para vocês começarem a fazer a inscrição no encontro estadual do finalzinho do ano, tá? Então vai ter sim, como de costume, o nosso encontro. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pronto, exatamente, Guida. A gente vai mandar agora esse ano. Se der tudo certo até o final da semana. O encontro municipal pode ser até dia 31, tá ali sem problema. Se um dia não vai fazer você estar em descumprimento profundo do prazo, não. Você conseguindo, eu sei que o prazo é dia 30, né? Mas conseguindo fazer dia 31 sem problema nenhum. O encontro municipal, né? Quem não fez ainda. Vamos ver. Pronto. Gabriela, tem. Se você quiser saber quem tá, basta conversar conosco. Na maioria dos municípios do estado do Ceará estão no Comissão em Ação já, né? Proteger e Prevenir, acho que são 14 municípios, salvo engano, 13, 14 municípios. Então, a imensa maioria, se você jogar uma moeda para cima, a chance de cair no Comissão em Ação é muito maior. Não é 50%, né? Não, moeda não é uma boa metáfora, né? Mas, enfim. É, o,
O encontro municipal. E, Holanda, o encontro municipal que a gente está falando é um encontro que está como obrigação dos municípios do Comissão em Ação, né? Os municípios do Comissão em Ação têm que fazer um encontro, pelo menos um encontro municipal com as suas comissões, né? Então, até o dia 31 tem esse prazo para quem é do Comissão em Ação. Quem é do Proteger e Prevenir não tem este compromisso logo quando entra. É um compromisso só depois da formação inicial. Se você está em dúvida sobre qual é o programa, o eixo do programa que o seu município faz parte, converse com a gente no privado, tá? Solonópolis, Agorete, pronto. Agora você colocou a situação, né? Eu peço só que você coloque essa situação no WhatsApp, tá? Se possível, não aqui no chat. Aí se eu colocar no WhatsApp fica melhor ainda, porque aí fica registrada a demanda lá para a equipe responder. Pode só copiar e colar, se já não tiver feito. Pronto. Eu acredito que Claudiana, sobre as comissões, pode abrir o link para as mudar? Não, Claudiana, a gente não vai mais fazer mudança de membro, nem formação de membro de comissão ou em formulário. Isso aí vai ser feito no sistema a partir do ano que vem. Então, as mudanças que vocês tiverem em comissão, elas só vão ser comunicadas no período de cadastro das comissões no sistema do Previne, que vai ficar disponível em 2026, tá? Então, a gente não vai mexer mais com formulário e esses dados. A gente, o Caueduc, não vai mais coletar essas informações pela via dos formulários, tá? Vai ser dentro do sistema. Fátima, 31 é outubro, porque o nosso encontro, os nossos prazos, todos de vocês, qualquer outro prazo, vai terminar agora no final desse mês, no máximo no comecinho do mês seguinte, com exceção do nosso próximo tema, que é o relatório semestral. Como tem lá na nossa relação do cronograma, o relatório semestral precisa ser preenchido até dia 15 de novembro pelos municípios do Comissão em Ação. Então, a gente vai divulgar para vocês, é o mesmo relatório que foi aplicado no primeiro semestre, então, basicamente, as perguntas são as mesmas, só muda que é o do segundo semestre e vai disponibilizar, vai abrir o formulário e disponibilizar para vocês poderem fazer o cadastro das atividades desse segundo semestre, que é inclusive a possibilidade que vocês vão ter de colocar os encontros que vierem a ser realizados no período, tá? Bom dia, eu sou a Eliseuda de Uruoca. Bom E dia. assim, eu estou sentindo muita dificuldade em realizar esse encontro, porque assim, como a gente nunca fez, é a primeira vez, né? Certo. E assim, nós fazemos, eu tenho as ações, eu tenho controle de todas as ações das comissões, e eu já peço esse relatório que eles fazem, se eles mandam para mim Certo. já todo mês, né? Bem controlado, e Uhum. acompanhar as ações no município, e aí eu estou com dificuldade de fazer porque eu nunca fiz. Aí eu não sei se a gente faz algum seminário, né, trazendo as experiências exitosas, aquela atividade que impactou em cada escola, ou se algum município já fez e poderia me dar algumas ideias. Eliseuda, os municípios fazem de maneiras diferentes, mas tudo isso que você falou, você pode fazer. Você pode fazer como um momento, tem uma pauta no seu encontro para o momento de reconhecimento, principalmente quem está fazendo esse acompanhamento mais próximo. A gente falou isso na última reunião, né? Que é importante você também ter momentos de reconhecimento de boas práticas. Então, as escolas de vocês, as comissões que estão executando ações interessantes, na visão de vocês, né? Podem ter um momento de reconhecimento, de difusão dessas ações para as outras comissões. Se você teve muita mudança esse ano, talvez seja interessante fazer um momento de ambientação em relação chamar alguém para falar, por exemplo, sobre a questão da notificação dos casos, que é um problema recorrente, o medo, o receio que as pessoas têm. Aí o formato de seminário poderia ser mais interessante por te dar mais agenda, mais tempo, né? Já que a gente pede só um encontro por ano, então se você conseguindo reunir todo mundo e, sei lá, conseguindo o tempo para fazer o dia inteiro o encontro, né? Você pode ir passando por várias temáticas e várias abordagens. Reconhecimento no final da tarde, Sim, à tarde, de manhã falar sobre a questão da notificação. Como eu disse, se teve muita mudança esse ano de membros da comissão, ou seja, está todo mundo muito novo, fazer uma reapresentação dos órgãos da rede do município que prestam apoio a vocês, né? Chamar o conselho tutelar, fazer uma fala, convidar a promotoria local, se for possível, para que ela compareça, e entre outros órgãos que prestam apoio a vocês
para falar um pouco sobre a rede de proteção. Isso, principalmente se tiver novidades, né, na composição da comissão. E fazer Sim, esses outros momentos. eu queria saber também se vocês vão mandar um ofício para os municípios em relação a essas datas, por exemplo, do cumprimento da data até o dia 31. Não, isso Porque, já assim, foi as feito, porque assim, quando escolas. o município faz a adesão, ele já recebe a relação dos compromissos. Isso aí já está Não, de eu ciência do seu sei, o município. município sabe, só que Pois assim, é. o final do ano você sabe que as escolas estão com muitas demandas, né? Sim. E aí, não, tudo bem, depois deixa que eu vou conversar. Assim, Dá você certo. entende que Mas a gente pode mandar, a gente manda lá teria no que grupo. fazer para todos Não, os você sabe por quê? municípios Que e eu não há queria que vocês necessidade de ter mandassem uma. assim, só salientando a questão da lembrança, porque nós tínhamos pensado, porque assim, eu não sabia dessa data, né? Eu sabia que a gente tinha que fazer até o final do ano. Tá no Aí nós termo, estávamos Elisandro. preparados, Hum. pronto, é um erro que a gente manda e depois acaba não ficando revisando, né? E aí nós estávamos pensando em fazer só no início de novembro. Aí, como você está falando aí que até o dia 31, eu já vou me reprogramar. Então, porque a gente mandou já fazer umas blusinhas, né, para chamar mais atenção. E para também a gente mostrar à população a todo momento, porque quem sabe que existe o Previne nas escolas é só quem? Só as A escolas, próprias comissão. escolas. E aí é E- interessante a é, gente também mostrar sim. para a comunidade, né, local, que existe uma rede de proteção para as crianças e adolescentes dentro de cada escola. É interessante também isso, por isso que a gente mandou fazer uma blusinha, para a gente primeiro fazer tipo uma panfletagem, né, no município, Certo. para dar ciência para toda a população. Ok. Perfeito, pode usar esse momento para isso também. Só respondendo aqui rapidamente o Oi. John Leno. John, lá no termo tem 30 de outubro como prazo para o encontro, só que dia 31 é uma sexta-feira, né? Até que não tem impedimento de você fazer na sexta, né? E se o seu município tiver alguma situação muito particular que ele impeça de fazer em outubro, vai ter um município que provocou a gente porque nenhum convidado pode nesse mês. Eles estão vendo se conseguem fazer no comecinho de novembro. Se você tiver uma justificativa plausível e queira conversar conosco, você fala lá no privado e a gente vai analisar a situação, Caso a tá? caso. Isso aí não é caso a caso, não é uma coisa que está impedido de acontecer, não. O que a gente pede, né? O nosso relatório semestral, ele tem que ser preenchido até dia 15 de novembro. Então, nenhuma atividade que você vai fazer que tenha prazo pode passar disso, porque a gente precisa da confirmação Da no informação. relatório semestral, né? Então, na melhor das hipóteses, você vai ter que fazer ali no comecinho de novembro, se depois de pedir essa solicitação para a gente, tá? A regra permanece até dia 31, que é, enfim, uma diferença aí, porque acho que quando a gente foi botar o dia, achava que 30 era sexta-feira, mas 31 é que é sexta-feira. Então não E outra, teria viu, Gabriel? problema fazer na sexta. Só alertando aí aos articuladores de que o relatório anual também, o relatório semestral, né, vai ser até 15 de novembro e não vai ter prorrogação, porque o nosso Mas não evento tem vai ser como no dia prorrogar. 27. E vai ser Exatamente. um evento presencial em Fortaleza, né? Alguém perguntou aqui, né? E vai ser presencial aqui em Fortaleza, lá no auditório da Assembleia. Isso, lá na Unipass, que vocês já conhecem bem, eu imagino, né? Quem está atuando, não, pelo menos Aí, uma assim, vez, no provavelmente município já eles foi. pedem, para ser duas pessoas, né? O articulador e outra pessoa, que faz parte também da secretaria. E aí, só vai poder ir uma pessoa, ou eu posso levar também essa pessoa responsável, que trabalha juntamente comigo? São dois articuladores, né, Eliseudo? Na Isso, verdade. 2 articuladores, então posso levar, né? Isso, o encontro municipal, perdão, o encontro municipal que vocês vão fazer pode ser, aproveita só um minutinho, Eliseudo, que surgiu essa dúvida. O encontro municipal que o município tem que fazer com as suas comissões, pode ser presencial ou virtual. Pode ser virtual. Fortissimamente recomendo que não seja. Mas se você não tiver outra saída que não seja fazer virtual, realmente não tiver como encaixar, aí você faz virtual. Por quê? Porque você não vai aproveitar muita coisa, não. Sendo bem sincero. Encontros dessa natureza virtuais não são proveitosos. Você pode fazer para dizer que fez, mas assim, você vai aproveitar muito pouco. Então, Bom assim, dia, Gabriel. fortissimamente recomendo que você faça presencial. Se não der mesmo, poxa, não vai dar e eu tenho que fazer. Para não deixar de fazer, faz virtual. Mas é só para não deixar de fazer mesmo. Bom dia, Bom dia. Gabriel.
Sou Adriana, sou articuladora aqui da cidade de Missão Velha, Ceará. Olá, Adriana. Tenho algumas dúvidas aqui, porque eu já cheguei atrasada na reunião, peço até Se você for desculpas, perguntar tá? alguma coisa que eu já respondi, eu vou lhe pedir a gentileza de lhe responder no privado, tá? Só já antecipando isso, Vou tá bom? perguntar justamente sobre essa fala aí de vocês, sobre a questão do encontro municipal com as comissões. Justamente, é sobre isso que eu quero falar, porque Missão Velha, o ano passado, ele não teve, né, o Previne em ação. Certo. E aí eu quero saber de você se eu tenho que fazer esse encontro. Adriana, no caso de vocês, Missão Velha, vocês estão no Proteger e Prevenir, então vocês não Você não precisam tem que fazer fazer esse encontro. encontro. Vocês Isso não é são só por obrigados a fazer esse comissão em ação. encontro. Se você quiser Entendeu? fazer, pode fazer, viu? Como Inclusive, vocês mas estão... assim, pode Como falar. vocês estão na implantação das comissões, né, que é o projeto de implantação, que é o Proteger e Prevenir, dentro dos seus compromissos não exige que o município faça esse encontro, mas, como o Gabriel falou, fique à vontade. Se a senhora achar que é interessante fazer, né, esse momento com as comissões, fique à vontade. Mas não é uma obrigatoriedade pelo projeto Proteger e Prevenir. Certo. Ok? Tá certo? Estão agora no processo de fazer o plano, elaborar o plano de ação para 2026. O próximo compromisso de vocês é o plano. No caso de vocês, é a obrigatoriedade de fazer o plano, elaborar esse plano e encaminhar aqui para o Caueduc, tá certo? Então, você aí mais novamente, você se empolgou com a ideia e quer fazer pode fazer. A gente não acha ruim, não. Só não é obrigação. Mas eu vou tentar. É muito bom. Aí vocês mandam um link, é isso? Oi? Vocês mandam um link para a gente encaminhar os planos, é assim? Não. O plano, a senhora, após recolher todos os planos de todas as escolas, a senhora encaminha no e-mail para a gente, para o Previne, no e-mail único, junta todos os planos no e-mail e nos envia. Tá certo? Muito bom. Muito obrigada, tá bom? Viu? Tá ok. Gabriel, a Daiane Queiroz perguntou, nós que somos articuladores, temos que realizar um encontro em todas as comissões? Não, o encontro, aliás, ter que realizar é uma palavra muito forte, né? Você pode fazer um encontro em todas as comissões se você tiver disponibilidade, se o seu município for pequeno, né? Pode fazer, isso não tem impedimento não. O que a gente está exigindo, porque está lá nos compromissos de 2025, o encontro municipal com os membros das comissões, todos. É um encontro municipal, não é um encontro por comissão. Se você quiser fazer um encontro por comissão, fica à vontade, a gente vai ficar muito feliz. Mas a exigência é de um encontro municipal, tá? Carnaval... Vários municípios já fizeram, inclusive. Carnaval informa aqui que eles tiveram encontros municipais com as as comissões com o promotor local e outro com o advogado criminalista. Ou seja, fizeram 2 encontros, né? Isso. Se você... Aí vai ter uma opção lá no relatório para você colocar quantos encontros você fez. Isso aí a gente já cobre lá no relatório. As informações sobre encontros são preenchidas lá no relatório, tá? Não tem dúvida sobre isso. Inclusive, essa resposta aí já foi para a Tânia, né? Que ela perguntou aqui, há necessidade e onde publicar essa ação para o Previne? Isso aqui, essa informação só vai colocar lá no relatório semestral, que vai estar disponível no comecinho de novembro. Certo. Gabriel, aqui é a Rosângela de Mauriti. Olá, Rosângela, tudo bem? Oi, tudo bem. Sobre o encontro, a gente nós realizamos nosso encontro no mês de agosto, e foi muito bom. Antecipadamente, a gente mandou pedir uma data para a promotora, que dia ela podia, ela agendou a data, depois que ela agendou, a gente agendou com as comissões, com a rede de proteção, inclusive a gente levou raio para orientar, levamos o Conselho Tutelar, toda a rede de proteção, CRAS, CRES, toda a rede de proteção, a gente fez um encontro e foi uma manhã, quando a colega colocou aí que ia trabalhar nessa comissão, então a gente preparou um material todo específico para isso, e a promotora ainda veio, fez uma palestra e tirou as dúvidas, porque a maior parte da dúvida é como as comissões atuarem, né? Como elas atuam, a questão do sigilo, do medo da denúncia. Então, foi tudo isso para quem denuncia, para onde vai entregar o relatório, a fichinha, como fazer. Então, a gente fez toda essa tira-dúvida e passamos, o pessoal do Conselho Tutelar esclarecer que o primeiro caminho é neles, depois a promotora passou. Foi um encontro muito bom. Só foi na manhã, foi de 8 até
terminou quase uma hora, né? Era de 8 a meio-dia, mas se estendeu um pouco, é quase uma hora. Mas, assim, foi muito bom o encontrão. A gente já tinha tido ano passado o encontrão, mas, assim, com a rede de proteção, mas tinha faltado o Ministério Público. Então, esse ano a gente ampliou e foi uma experiência muito boa. Depois disso, as comissões é só descobrindo agora o que tem que fazer, né? Não, é Então, foi bom porque muito aí bom, ninguém pode dizer obrigada. mais que não sabe o que é que vai fazer, né? Eu gosto desses momentos por isso. Eu penso, não sabia, agora sabe, né? Pronto. A Daiane tá perguntando. Vou fazer o seguinte, Cláudio, vamos passar para. Tem muita gente com a mão levantada aqui, aí Certo. eu vou passar, depois a gente volta pro chat. Quem quiser ir fazendo pelo chat pode ir Andessiane. fazendo. Andessiane, a primeira aqui com a mão levantada. Andessiane, você ainda está com a sua dúvida ou ela já foi respondida? Não sei se ela está com áudio disponível, né? Vou deixar ela aí. Adriana. A Adriana que está com a mão levantada, né? Porque eu tenho mais de uma. Adriana? Já falou, né? Pronto. É só baixar a sua mãozinha. Campelo. Meu querido, eu tenho uma dúvida, eu acredito que essa mesma dúvida seja contemplada por demais colegas de outros municípios. Existe uma comissão no município, que é a comissão do selo Unicef, e eles têm dados da saúde, e esses dados da saúde têm informações com relação à violação de direitos da criança e do adolescente. E eles questionam que os dados que a gente tem do Previne divergem dos dados que eles têm. E por várias vezes eles nos questionaram. E numa das reuniões, uma colega que faz parte da comissão, ela me perguntou, até assim um pouco, não exaltada, mas de maneira muito enfática, de que foi colocado na reunião essa divergência de informações, que isso iria prejudicar o recebimento do selo Unicef, e eu fui muito claro, eu disse, olha, nós só temos informações, o Previne, daquilo que nos chega, seja por notificações ou pelos relatórios que nos são chegados das escolas, e pelas fichas que nós preenchemos semestralmente. Eu não sei, aí a minha pergunta há um compartilhamento de informações do Previne estadual de vocês para outras secretarias? Não. Colocado em rede? Eles têm acesso? Porque eu cheguei até a tem não. perguntar para eles, isso foi bem interessante. A colega que trouxe a informação, ela fez essa pergunta, disse, me passe para mim o relatório que vocês têm dessa quantidade de violações. Porque se vocês têm informações que ocorreram essas violações e nós não temos, a gente precisa saber a fonte e como isso procedeu. Mas, Campelo, é uma dúvida que aconteceu na primeira versão do relatório ano passado, tá? O que acontece? Certo. Algumas pessoas entenderam a pergunta do relatório semestral como o que a escola tem registrado lá como ocorrência. Não é. A pergunta é muito específica. São as notificações. Então, o caso tem que ter saído da escola para outro órgão. Eu só notificar, o verbo exige esse complemento. Eu tenho que notificar algo a alguém e tem que ter saído. A ocorrência ficou dentro da escola, não é interessante para a gente naquele formulário. O que a gente quer saber é as ocorrências que saíram da escola e foram para o conselho tutelar. Por quê? Porque não gera esse problema que você está falando. Porque você vai estar passando um dado para a gente e para eles que o conselho consegue confirmar. Porque se a escola disse que mandou para o conselho é para ter, não? Você concorda comigo? Perfeitamente. A ocorrência da porta da escola para dentro não é o objeto daquele relatório semestral. Você, enquanto articulador, pode até ter essas informações, porque é interessante para o trabalho de vocês. Mas não é isso que a gente está perguntando no relatório. A gente está perguntando notificação. Não é ocorrência, notificação. Perfeitamente. Aí, se está tendo divergência, é o conselho tutelar, porque a escola está mandando para o conselho tutelar, que é a orientação, não é isso? Se o conselho não está batendo, aí tem alguma coisa errada. Ou a escola está dizendo para você que está mandando e não está. Aí você vai ter que questionar a escola. Porque como é que vocês estão dizendo que mandaram tantas notificações e o conselho não recebeu? Porque eu sei que ele não recebeu porque no comitê lá do selo Unicef ninguém sabe dessas notificações. Então tá tendo um problema.
Ou as escolas Isso, estão passando perfeita. informações que não estão sendo adequadas para você, E não aí você precisa ver estão, com elas, né? e não estão. As Pois é. escolas, com relação a gente, graças a Deus, estão bem alinhados. O que eu percebi é que há as informações que acontecem que não são do Previne, que são passadas para a saúde tem acesso a um número X mais Certo. Y, e nós temos informações apenas do X, que é aquelas que são notificações que Naturalmente, vão sim. encaminhadas. Sim. Naturalmente, aquelas que são de competência da gente, do Previne, do trabalho de prevenção e conscientização à prevenção à violência. O que eles estão questionando, acredito que seja um problema de comunicação. Eu presumi isso e agora se confirma com o seu esclarecimento. Eu presumi anteriormente que fosse um problema de comunicação e de informação, tanto do Conselho do Selo Unicef, como dos colegas da saúde, por não saber interpretar de onde vinham as informações, que não é plenamente do Previne, mas envolve do cadastro exato do Conselho Tutelar, que eles informam Mas é todas as natural que violações. o Previne não Isso concentra mesmo. todas as notificações do município, né? É óbvio que não vai Pronto, ser. exatamente. É óbvio Eu cheguei, que não vai foi ser o que eu disse, igual, olha, né? o Previne, ele tem um limite X. Pois O é. X mais Y é o Conselho Tutelar e a rede em Disque si, 100, CRAS, qualquer outra outros, coisa. Não tem. perfeitamente. Então, Agora, o que Gabriel, você pode obrigado. bater é o seguinte: tem que ter essa confirmação muitas vezes, né? Se você está obtendo seus dados, porque tem município, até alguns já comentaram aqui, que necessariamente a notificação só chega no Conselho Tutelar passando pela secretaria. Então aí você tem certeza que a notificação está sendo feita porque vocês têm um registro dela. Vai ter município que a escola está encaminhando, está dizendo que está encaminhando direto. Esse aí você tem que confirmar. Porque ela pode estar dizendo que encaminhou e nunca chegou no Conselho Tutelar. Então, Pronto, o ótimo. conselho precisa ter recebido. Aí você tem que bater isso para ter certeza. É por isso que futuramente, se Deus permitir, em 2020 e tanto, que a gente não sabe exatamente quando, a gente quer que o nosso sistema lá, o Previne Digital, também permita o controle mais adequado dessas notificações, até para vocês terem certeza que realmente elas estão fazendo, né? Nos Ótimo. casos em que a escola mandou direto. Se a escola necessariamente passa pela secretaria para chegar lá, aí você não tem dúvida, porque você tem certeza que chegou em vocês que entregaram. Mas quando não é assim, é bom fazer essa conferência, tá? Porque pode gerar essas situações de. Que bom que tem o comitê lá do selo, né, para fazer essa provocação. Mas Gabriel. a compreensão, Campelo, que você teve é adequado, pelo menos na nossa visão, né, de que você só dá conta daquilo que vem das escolas. Fora disso aí. Gabriel. Obrigado, Gabriel. Tá ouvindo? Onde é que tô sim, mas não sei quem é. Quem é Lady você? Eide. Oi, Lady Eide, pronto. Não tem a carinha aqui. Essas informações sobre notificação dos casos de violência, além do Previne, de a gente enviar para vocês, a gente também preenche o relatório SEMARES, que é solicitado pela Secretaria de Proteção Social. Certo. E o Conselho Tutelar, a respeito dessa conversa que você estava tendo com o Camilo aí, né? Ou Campelo, né? O Conselho Tutelar também tem um sistema chamado CIPIA, onde eles registram todos os casos de violência que eles recebem, né? Que eles notificam. Sim. Só a título de informação. Exato. Então tem que bater muitas vezes, dependendo da configuração do seu município, você vai ter que bater essas informações, que pode ter gente dizendo que está mandando e não está. E se chegou, tem que ter chegado em algum lugar. Então aí tem que bater essas informações para vocês terem mais segurança nesses dados, né? Sim. A próxima pessoa inscrita é o John Lennon. Oi, bom dia. Bom dia, John. Tá me escutando? Sim, perfeitamente. Pronto, Gabriel, aqui no município de Martinópolis, a gente já fez esse encontro, mas fez um encontro somente com as comissões no semestre passado. Aí o que aconteceu? Eu tive muita dor de cabeça com algumas pessoas da comissão em relação ao curso, de lembrar, e no dia 4 eu ir na casa da pessoa, fazer juntamente com a pessoa. Aí eu falei com o secretário que eu queria realizar um outro encontro municipal e trazer pessoas de fora, as convidadas, né? Algum produtor, até mesmo alguém do Ministério Público, trazer o COPAC e trazer também, além das comissões, as redes de proteção. Convidar o Conselho Tutelar, o CRAS, né, para fazer realmente um encontro bem maior.
Porque a gente fez esse encontro, mas foi somente com as comissões, para debater o plano, quais foram as ações que já foram realizadas, né? Mas foi somente com as comissões. Aí eu queria realizar um evento maior, um encontro maior, com outros convidados, até para quando vir um convidado de fora, eles se alertarem, saber que, opa, isso daqui é importante, isso daqui é um compromisso, porque eu fiquei muito desmotivado de cobrar a comissão para fazer um curso, para se capacitar, que vai ser para eles mesmos próprios, eles não ter a devida interesse, né? De colocar na consciência, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Só que aí o que acontece? Num termo é até dia 30, né, desse mês. E aí a gente está muito preocupado, as comissões estão muito preocupadas com o SAEB, SPAES, e aí eu queria verificar se a gente poderia fazer até sexta-feira, no caso de dia 31, ou na primeira semana de novembro. Porque a gente já fez esse encontro, mas eu queria um encontro maior com outras pessoas, Não, com o pessoas de fora. obrigatório você já fez, então. A obrigação é de um encontro. Aí o que fizer a mais é a mais, né? A gente vai considerar, se vai poder colocar no relatório semestral, mas o primeiro encontro é que tem o prazo até aquele prazo original que você estava comentando, entendeu? Se você quiser fazer Mas, por exemplo, se encontro eu quiser fazer um outro encontro no até na começo de primeira semana de novembro, novembro, pode fazer. Só tenta fazer antes aí do eu dia posso 15 colocar de lá no novembro. relatório. Sim, isso, Exatamente. perfeito. Sem problema. Até Pronto, ótimo. perfeito, Se viu? conseguir fazer mais de um, Agradeço. tem alguns municípios que acabam conseguindo fazer mais de um. Se conseguir, melhor ainda. Quanto mais informação porque assim, vocês entendem que mesmo vocês perguntando e pedindo os relatórios, tem um nível de proximidade que infelizmente nem sempre é possível por conta da quantidade de coisa que vocês têm para fazer, mas que é necessário, principalmente em algumas escolas que vocês devem conhecer bem, que dão um pouco mais de trabalho com as atividades das comissões, né? Então tem que estar um pouco mais perto ali, se possível conseguir visitar melhor, mas é bom ter mais encontros desses, sabe? Para tentar estimular mais o pessoal a agir. Sobre o interesse ao curso, é realmente uma questão que a gente se debruça sobre ela há muito tempo, porque eu não conheço, alguém me corrige aqui, um curso que tenha aquela quantidade de temas, essa carga horária e seja gratuita e de 60 horas de certificação, certo? De graça, sem você ter que pagar um centavo. Então, assim, eu conheço o curso sobre prevenção à violência, mas normalmente eles são menores e mais específicos, ou você está fazendo uma especialização, aí é outra coisa, né? Mas um curso nesse formato eu desconheço. Então, assim, é uma coisa que a gente oferta gratuitamente, que tem uma carga horária boa, e a gente espera que as pessoas sabem que a gente espera que tenha dificuldade por conta da quantidade de trabalho que tem para fazer, né? Mas assim, o interesse em si no material, a gente fica um pouco triste quando vê que às vezes não tem, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe o quanto ela está recebendo ali um material muito interessante, que tem gente aí de todo canto colaborando para a construção dele, né? E infelizmente às vezes não consegue aproveitar. Mas acontece, faz parte do trabalho, faz parte do jogo, né? A próxima pessoa inscrita Concordo em com tudo, viu, áudio é a Gabriel? O curso é Ilna. riquíssimo. A gente considera que O seja curso é também, riquíssimo, né? muito bom. A gente considera que seja. Agradeço, viu? E tem uma Obrigado. novidade, aproveitando essa deixa aí do curso, Leno, que é ano que vem a gente está com expectativa de, dentro da plataforma, ter mini cursos também, sobre aprofundando alguns temas, que o curso é muito geral, né? E a gente quer mini cursos aprofundando alguns temas para que vocês, articuladores, possam fazer, possam estimular os membros da comissão que já concluíram o curso inicial. Aí ele não vai fazer de novo o curso inicial, mas tem um mini curso lá de 2 horas sobre o tema tal. A gente vai povoar mais a nossa plataforma com outros mini cursos para deixar ela mais dinâmica e vocês poderem usar para aprofundar alguns temas também, né? Mas isso aí a gente vai deixar para o momento apropriado. Próxima pessoa inscrita em áudio é a Ilna, depois eu passo para o chat. E a gente vai se encaminhando para o encerramento. Pode falar, Ilna. Oi. Ai. Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Sim. Sim, né? Pronto, É. Rádio Fortim. São alguns esclarecimentos em relação à questão do CIPIA. Eu estou como articuladora também do selo Unicef aqui no município. A gente tem um trabalho muito bom com o Comitê de Rede de Proteção, onde o Conselho Tutelar, o pessoal também da Secretaria de Educação, que eu pertenço à Secretaria de Educação, e a gente sempre faz esse monitoramento com as redes.
tanto com a saúde como com a assistência social, o quantitativo de casos que eles têm notificados e enviado para o conselho. Eu, como já estou também dentro do Previne, né, isso também me facilita, porque aí eu já faço esse mapeamento juntamente com o conselho tutelar, porque ainda existe aquela resistência das escolas fazer a notificação. Ainda tem o receio, né? E a gente está fazendo esse trabalho no miudinho juntamente com o comitê, né? Que entra toda a rede de proteção, Isso. certo? Então, assim, é o CIPIA, realmente, é o Conselho Tutelar que o articulador ele tem que verificar. E, juntamente com o coordenador, né, que é diferente nos outros municípios, acredito que sim, a maioria, desse feedback, só para fazer um mapeamento se essas notificações estão chegando no conselho, né? E esse Conselho Tutelar também está fazendo essa notificação no CIPIA, né? Que é importante que tenha lá, Sim. certo? E tinha outro ponto também que aí eu ia falar, mas já é tanto assunto que a gente se perde. Muita coisa. Mas eu acredito que a minha fala era em relação à questão do CIPIA, né? Esse feedback que tem que ser feito do articulador com a rede. E a gente facilita aqui por conta do comitê da rede de proteção. Sim. Onde a gente faz estudo de caso, a gente verifica a quantidade de notificação que está saindo das setoriais para o Conselho Tutelar, se esse número está batendo. A gente sempre faz esse mapeamento. Tem alguns poucos Outra coisa, municípios mas agora também. passou para o Pronto. Mas muito boa experiência. Esses comitês, os municípios que têm comitês funcionando, têm essa vantagem, né? Assim, a princípio, de poder ter um espaço ali onde você vai discutir, inclusive, formas de facilitar a compreensão das escolas a respeito, das comissões a respeito da notificação, tentar otimizar e acompanhar esses dados de uma maneira mais efetiva, né? Tem alguns poucos municípios que têm sistemáticas próprias. O Beberibe tem um sistema eletrônico, né? São Gonçalo tem uma sistemática de notificações também que é um pouco mais robusta, né? Mas mesmo onde você não tem, onde vai no formato mais tradicional, direto para o conselho, é importante ter comitês como esse. Assim, aí o Campelo estava comentando, né? É chato porque você fica recebendo essas cobranças, mas ao mesmo tempo é bom porque você faz ajustes, né? Às vezes você não está com todas as informações, né? A Guida está colocando aqui no chat. Aqui em Quixeramobim a gente está conseguindo superar o medo da notificação. No primeiro semestre conseguimos superar a quantidade de notificações feitas no ano anterior. Parabéns, Guida. Eu sei do trabalho que você tem desenvolvido aí e da dificuldade que é superar esse medo, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente vai conseguindo. Cada caso que a gente consegue já é um motivo de vitória, né? Eu já acho um motivo de vitória. Se você conseguiu convencer uma comissão a fazer essa parte do trabalho, que é a mais difícil, a gente já festeja aqui do nosso lado, certo? Então, ainda mais num cenário que você está conseguindo avançar desse formato. Parabéns aí para vocês. Pode falar, Ana. Até bem rapidinho. Em relação aos cursos, porque o curso é tão bacana, tão bom, e eu falei para a comissão, né, para o comitê, na verdade, de rede de proteção, perguntando, a gente não pode fazer, tá? Aí você falou que não, né? Só quem realmente é da comissão que pode participar. Mas eles ficaram muito interessados, o pessoal do Conselho Tutelar, eu mostrei toda a grade para eles, né? Bem direitinho. E o pessoal das setoriais que também é do comitê também. Aí seria, de repente, uma proposta para o próximo ano, ver algumas pessoas que trabalham com a proteção também para estarem fazendo por que a gente não disponibiliza, Ilna? Tem uma justificativa. Não é só porque a gente quer, é porque é do Previne. Não, é porque o curso ele é pensado para ser assistido por uma pessoa que não sabe de nada daquele assunto. Então, uma pessoa que está na rede de proteção e ela vai tirar alguma coisa, é muito difícil, entendeu? Porque ele é muito introdutório. Ele é para a pessoa que realmente está o primeiro contato com aqueles temas ali. Ela não vai ter. Ele foi pensado para isso. Por isso que a gente também não disponibiliza, porque um psicólogo que está lá, sei lá, no CREAS, ele sabe muito mais do que está no curso. Então, ele não vai tirar tanta coisa daquele curso por conta de ser um curso muito introdutório, entendeu? Então, assim, no caso dos conselheiros, mais sério ainda, porque eles tiveram uma formação ofertada pela Escola dos Conselhos esse ano, foi no ano passado, bem completa também. Então, assim, é por essa razão também que a gente não abre, né? Não só para ter o controle do acesso, que é para acompanhar com vocês, quem concluiu, quem não concluiu, porque facilita quando o acesso é restrito, mas também pela natureza do curso.
Várias vezes a gente recebe essa demanda e sempre responde do mesmo jeito. Ó, o que que você faz? A pessoa, sou não sei de onde. Pô, olha, o curso é muito introdutório mesmo, só já dizendo o que que é isso, e tarará. Não é um curso de aprofundamento, né? Por isso que a gente também quer lançar esses mini cursos, que é para poder aprofundar alguns temas. Agora, aquele curso maior, ele não. Eu tenho dificuldade de entender como uma pessoa que está situada na rede, tem atuação, vai ter, por exemplo, algum proveito objetivo daquele curso, né? Não por conta disso, dele ser muito introdutório. Talvez uma coisa de aprofundamento, aí beleza, mas o curso em si, mas não excluo, certo? Não. Um dia pode ser que a gente faça a revisão dessa regra e abra, né, o acesso ao curso. Por hora, permanece apenas para vocês e para os membros das comissões. Gorete, e depois a gente vai para os encerramentos. Faz só uma lida rápida aqui no chat, que tem muita coisa, e vai para o encerramento. Pode falar, Só Gorete. para reafirmar o que a Iuna estava colocando, né? As comissões estão começando a perder mesmo o medo com relação às notificações. Hoje pela manhã eu recebi a diretora aqui de uma creche, onde ela veio me comunicar, né, e me pedir mais informações sobre como preencher aquele formulário da notificação, e achei muito interessante quando ela disse assim: eu não me sinto à vontade para calar diante do que eu vi, né, diante do que eu presenciei na escola, então eu não teria como ficar calada. E saiu para a creche para poder fazer tudo o que realmente tem que ser feito. Então, assim, as escolas estão começando a entender e a perder um pouco desse medo. O nosso evento aqui, municipal, o promotor esteve presente e eu achei muito importante quando ele frisou muito essa questão de realmente você não se omitir, né? E no dia seguinte, fui procurada também por outra escola, onde a diretora havia, né, sido omissa em um caso lá, e ela dizendo que queria trazer essa notificação, que ainda dava tempo, Aí eu, tudo bem, então por isso que esse momento com o Ministério Público é importante demais. E se eu te perguntar só uma coisa, é aquela formação sobre a escuta especializada, não tem como, que é a Lei 3.431. A gente aqui no município de Solonópolis só temos uma pessoa com essa formação, Aí não inclusive é com ela a foi gente. palestrante, não é com o Previne, né? Não é com o Previne. A parte de escuta é com o NUAV e o CalPID, né? Que Isso, são outros isso, isso, setores. A isso. gente até é E convidado daí muitas vocês vezes para não têm falar, nenhuma mas ligação assim com eles para ver não, só pontualmente como foi nos encontros regionais, que tinha alguém do NUAV lá, mas assim, a gente não acompanha. A gente é chamado muitas vezes para fazer uma fala em um dos encontros, né? Sobre a questão da Sei. educação e tudo, mas a gente não tem essa proximidade para saber como eles organizam, como é a distribuição de vagas, tudo isso a Como gente seria a não. possibilidade, né, de Você participação pode dos tentar entrar em municípios? contato direto com eles para tentar se informar Ok. melhor, né, sobre como eles estão pensando a próxima edição do curso deles, né? Que é um curso mais Obrigada, era longo, isso. né? Tem Isso, encontros isso, presenciais, isso. é um curso mais extenso. Isso. Obrigada. Nada, a gente que agradece, Corete. A Gabriela tinha perguntado aqui se a escola pode enviar a notificação diretamente para os articuladores e o articulador encaminhar para o conselho. Olha, legalmente, eu não posso dizer, eu não posso dizer sim para essa pergunta. No entanto, a nossa preocupação enquanto Previne é que a notificação saia do ponto A e chegue no ponto B, certo? Se ela vai passar por uma questão de insegurança da comissão pela secretaria, para a gente, a princípio, isso não é um problema. Qual é o problema? É não ser feita a notificação. O problema é aquele caso ficar retido na escola, aquela informação. Se a notificação está funcionando no seu município, passando pela secretaria, não tem problema nenhum. Inclusive, sobre isso, aproveitando esse momento para fazer uma atualização para vocês, não sei se todo mundo está sabendo disso, nós tivemos uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases agora esse ano, em outubro, referente ao encaminhamento de informações pelas escolas ao Conselho Tutelar. A notificação ao Conselho Tutelar foi acrescida de um elemento novo. É o artigo que tratava sobre a notificação das faltas, né? Que vocês já devem saber da existência desse artigo, né? Vou compartilhar aqui a tela só para vocês visualizarem. Pronto. Então, esse inciso aqui do artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, ele acabou de ter essa alteração aqui, ó.
de que deve ser encaminhado, atualizaram para inserir essa questão da automutilação, tentativa de suicídio e suicídio consumado, né? As ocorrências e os dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, aqui geral, aí especialmente automutilações, tentativas de suicídio e suicídio consumado. Essa é uma alteração agora de outubro na LDB, em que a escola deve notificar, o seu estabelecimento de ensino deve notificar o Conselho Tutelar a questão das faltas recorrentes e a questão dos casos de violência. Então, tem mais uma norma agora que obriga esse encaminhamento para o Conselho Tutelar. Não sei se todo mundo estava sabendo, mas aproveitando para fazer essa atualização para vocês, né? É uma atualização bem recente. Então, o formato que o seu município decide adotar tem que ser aquele que funcione para que as notificações saiam das escolas e cheguem no Conselho Tutelar, né? Legalmente, ele vai dizer que é da escola para o Conselho, mas se existe um formato que dá segurança para as escolas e, ao mesmo tempo, permite que a notificação chegue e você está adotando e está funcionando, pode continuar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão aqui que a gente possa responder, ou senão a gente passa para o encerramento. Acredito que não. Tem muitos comentários. Mas acho que de perguntas estamos ok. Minuta de abertura de Estamos procedimento lendo. administrativo. Pronto, tá ali. E quando tem assistente social na educação, deve enviar primeiro para ele a notificação? Não necessariamente, tá ali. Não necessariamente. Isso é um fluxo que vocês vão ter que estabelecer, mas não tem obrigação legal, não. Se a escola quiser mandar a notificação direto para o conselho dela, ela pode. Deve, em alguma medida. O estabelecimento da secretaria como meio, como intermediário, é porque as escolas não querem mandar diretamente para o Conselho Tutelar. A secretaria se coloca como intermediário da notificação para facilitar o processo. Em alguns casos, nem para facilitar, porque se não tiver a secretaria no meio, a escola não vai fazer a notificação. Então, assim, essa demanda, vocês que têm que estruturar o fluxo de vocês, né? Principalmente municípios que têm já fluxo da lei de escuta, porque aí você tem que lembrar, inclusive, que você vai ter que adequar o fluxo das comissões ao fluxo da lei de escuta do seu município. Então, você vai ter que se informar localmente, né? Provavelmente o mobilizador do selo Unicef, que está atuando na temática de prevenção à violência à criança e adolescente, sabe como é que está essa situação, se você conhecer a pessoa, ou alguém que participa do comitê. O comitê até que foi mencionado pela UNA, né, que teoricamente todos os municípios deveriam ter esse comitê justamente para lidar com essas questões de situações de violência contra crianças e adolescentes. Então, você vai ter que verificar isso e moldar o seu fluxo. Não tem obrigação legal, a obrigação legal que você vai encontrar na LDB, vai encontrar no ECA, vai encontrar na Lei Henri Borel, vai encontrar na Lei do Sistema de Garantia de Direito, é escola-conselho. Essa é o que está na lei, é isso aí. Você pode adotar outro fluxo desde que funcione, como eu coloquei. Não tem impedimento desde que a notificação saia do ponto A e chegue no ponto B, que é o Conselho Tutelar, ou outro órgão que a sua rede tenha definido como porta de entrada. Mas eu desconheço uma rede que tenha definido uma porta de entrada que não seja o Conselho, né? Pronto, aí Claudiana, prazo para envio dos planos. Se você está falando do Proteger e Prever, depende do seu eixo do projeto. Claudiana, manda essa dúvida para o nosso institucional, que aí a gente responde de acordo com o teu projeto, para não confundir o pessoal, né? E a Daiane, quem tiver essa dúvida, manda para o nosso institucional, que é mais rápido, que a gente responde direto a você. Larissa. Você só vai uma vez à escola. Pois é, Larissa, em relação a. É isso que vocês têm que verificar, entendeu? Essa dependência da presença do assistente social para fazer a notificação, não existe essa obrigação legal, tá? Isso é um fluxo que vocês estão estabelecendo no município. Então, quem tem que registrar a notificação, inclusive, é a pessoa que fez o adulto de referência, né? Ele que vai ter o relato, vai passar o relato para a comissão para ela fazer o registro. Então, vocês têm que verificar esse fluxo para não gerar não deixar a escola também, em alguns casos, muito mal acostumada, né? Porque aí não, eu não vou, aí eu estou uma semana esperando o assistente social visitar a minha escola para eu poder fazer a notificação, isso foi uma urgência. Então, assim, tem que ter cuidado, o fluxo tem que ser eficiente. Em vários casos aqui, a secretaria está envolvida no fluxo, mas ele é eficiente, a escola sabe, passa o caso e já é repassado para o Conselho Tutelar. Então tem que ter esse cuidado.
monte um fluxo que funcione. Ele não pode estar uma semana esperando uma pessoa para fazer uma notificação. Isso não existe. Né? Tem casos que a pessoa não vai ter uma semana, a vítima, né? Então a gente precisa fazer esses alinhamentos, tá? Então, para poder aprimorar esse processo de notificação, sem excluir a possibilidade, novamente, de que a secretaria seja intermediária. Isso não é um problema. Mas tem que funcionar. Tem que ser eficiente esse processo. Pronto. A alteração da notificação é que agora em outubro a LDB foi alterado, o artigo 12, inciso. Agora eu perdi a cabeça. O artigo 12, inciso 7, eu acho, para que seja comunicado só mais uma lei que determina que o estabelecimento de ensino tem que comunicar ao Conselho Tutelar situações de violência contra criança e adolescente, contra seus alunos, do jeito que está lá. Né? A John Lennon, encontro estadual 27 de 11, serão para todos os municípios? Sim, John, o encontro estadual do final do ano é sempre para todos os municípios, vão ser convidados os 2 articuladores, nem sempre é possível que os 2 compareçam, né? Mas o convite vai ser para os 2, vocês vão receber o ofício com o link de inscrição, para vocês poderem fazer a inscrição de vocês, tá? A Juliana, se chegar por outro meio ao Conselho Tutelar ou Ministério Público, a escola secretaria pode responder por omissão? Pelo menos já aconteceu. Eu não acho que é uma pergunta, né, Juliana? Você está afirmando. Pode ser investigado isso. Se, por exemplo, um caso que era de conhecimento da escola chegou ao conhecimento depois de uma semana, 2 semanas, chegou para o Conselho Tutelar de outra fonte, e você consegue provar, porque tem isso, que a escola sabia, isso já aconteceu, inclusive, né? Pode haver uma responsabilização de quem sabia por essa omissão, né? Isso não é uma coisa só uma historinha, não. Já aconteceu em alguns municípios situações semelhantes, né? A pessoa pode responder por infração administrativa do ECA, ou pode responder, dependendo do tipo da situação, da violência, pode responder até por um crime de omissão mesmo. Após a visita, dúvida da Daiane, após a visita do conselho, a situação não é resolvida. Para subir aquela notificação deve ser feita pelo conselho. Não sei se eu entendi a dúvida, Daiane. Depois, qualquer coisa, tu procura a gente. Eu não sei se eu entendi direito a tua dúvida. Sempre que você estiver numa situação que o conselho, eu estou assumindo que esse conselho é o tutelar, né? Ele é a porta de entrada, mas ele não é a única porta, né? Se você tiver uma situação que está recorrente, a escola está reclamando que nada mudou, você pode comunicar ao Ministério Público local também, e já encaminhando que foi informado ao Conselho Tutelar na data tal, a situação referente a fulano, 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 e que tem identificado, de acordo com as informações da escola, que não houve mudança no cenário de violência. Aí você pode comunicar ao MP já alertando que o Conselho Tutelar foi informado. Não tem impedimento disso, não. O Conselho Tutelar é a porta de entrada, normalmente, da rede, né? Mas ele não é a única porta. Certo, repete novamente o número do artigo alterado. Pronto, exatamente. A Lei 15.231 de outubro de 2025 alterou a LDB, inseriu uma linha no artigo 12, referente a um artigo que já existia e que trata trata das obrigações que o estabelecimento de ensino. Antes ele só trazia que até acho que era 30% de faltas a escola tinha que notificar o conselho. E ele acrescentou agora uma outra linha, que é a B, que trata sobre as situações de violência também tendo que ser comunicadas para o conselho tutelar. Acho que de forma geral, pessoal, a gente vai passar para o nosso encerramento. Se você teve alguma dúvida que não foi respondida, fala lá no nosso chat para a gente poder lhe responder, né? O nosso chat não, perdão, no nosso WhatsApp, o número privado, para a gente poder responder, se você tiver alguma dúvida que não foi respondida hoje, né? Ou se você chegou depois e não pegou tudo. A gente está gravando essa reunião, a expectativa é que a gente já consiga colocar para vocês essa semana o link para vocês poderem assistir, caso tenham perdido alguma coisa, tá? Então, pessoal, já pelo avançado, a gente já está aqui em torno de 1h30 em reunião, né? Vamos passar para o encerramento, agradecendo novamente a presença de todas vocês e todos vocês. Dizer também, lembrar, né, o encaminhamento que ficou de hoje. Vocês vão receber no e-mail da secretaria de vocês aquele termo de indicação do articulador, que a gente precisa ele de volta respondido e assinado, aliás, preenchido e assinado até o dia 31 desse mês, tá? Bem simplesinho, como vocês viram aqui,
a assinatura dos dois articuladores e do secretário de Educação. Só tem um articulador, assinatura do articulador titular e do secretário de Educação, tá? Preenchido, assinado, pode ser assinatura digital. Tem que estar assinadinho, manda para o nosso e-mail do Previne o termo de indicação do articulador. Aí a gente vai aproveitar, inclusive, fazer uma atualização do grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp ainda entrar, quem está e não deveria sair, esse tipo de coisa. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana. Mês que vem, em novembro, a gente tem mais um encontro, como de costume, né? No comecinho do mês, dia 5 de novembro, é o nosso próximo encontro do Fala Articulador, encontro aqui virtual. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode falar com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp institucional. Glauter e Raíssa, querem falar alguma coisa? Só agradecer a todos, né? E dizer que a gente está respondendo aqui aos questionamentos do WhatsApp. Certo, e agradecer a todos. E, pessoal, pode ficar à vontade aí para perguntar aí no nosso WhatsApp, que a gente tem uma equipe para responder. A gente, às vezes, não responde na hora porque são muitas mensagens, né? Mas, ao longo do dia, a gente vai estar respondendo aí as dúvidas de vocês. Obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal. Até a próxima.